Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Eu quero ler com você o texto de Deuteronômio, capítulo 19, versos 11 a 13, nos diz assim: Mas havendo alguém que aborrece a seu irmão e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Deus valoriza tanto a vida que pune com rigor aqueles que injustamente, indevidamente, maldosamente atentam contra o inocente. A vida é preciosíssima. Por isso, Deus, ao valorizar a vida, pune o assassino, pune o homicida. A impunidade apenas estimula a prática do mal. E o que vemos em nossos dias com uma cara falsa de piedade, justiça, amor, bondade, é, na verdade, uma impunidade que estimula o mal. Veja que o texto está colocando aqui com muita seriedade. Não tenham qualquer tipo de piedade deste que trama, arma ciladas, alimenta ódio, mágoa, rancor em seu coração em relação ao próximo, este que dissimuladamente vai se abrigar entre os inocentes, porque esta é a proposta de alguém que vai se acolher em uma das cidades refúgio. Havia um lugar onde inocentes que de repente causaram a morte de outro de forma acidental iam se refugiar nessas cidades por conta, claro, de não sofrerem qualquer tipo de punição ou vingança daqueles familiares dos que foram mortos. Estes estavam ali de forma inocente, mas aquele que tramou, armou a cilada, alimentou rancor em seu coração e agora dissimuladamente vai como se tivesse causado um acidente e se infiltra em meio aos inocentes, como que tentando esconder o seu crime sem demonstrar qualquer tipo de arrependimento. A estes não demonstrem qualquer tipo de piedade, a estes devem ser dirigido a punição, eles devem ser exterminados e a culpa do sangue inocente deve ser então paga por estes, e isso para que o povo vá bem. Aí talvez você me pergunte, pastor, mas e o tempo da graça? Jesus veio, agora a gente tem que perdoar. Veja, o texto não está nos desestimulando ao perdão. E o perdão não significa você deixar de fazer com que aquele que errou enfrente as consequências. O enfrentar as consequências faz parte. Não significa dizer que este que matou talvez não possa se arrepender, confessar o seu pecado e ser salvo pelo Senhor, mas a consequência do seu erro ainda assim deve existir. A graça e o tempo da nova aliança não faz com que a lei civil, tal qual é esta, seja abolida. As leis que Cristo vem e põe fim são as leis cerimoniais, aquelas que apontavam para Ele, o Cristo que viria. As leis civis, as leis morais, como esta, que está tratando do não matarás e como punir aquele que matou, essas leis são para o nosso bem-estar, é para preservar a bondade, para estimular o bem, para desestimular o mal. É por isso, com este ar de falsa piedade, que o mundo está como está em nossos dias. Uma tristeza, um sentimento de que fazer o mal vale muito mais a pena do que atentar aos juízos de Deus. Mas por que o Senhor é tão severo quanto em relação àquele que tira a vida de outro? Porque quando atentamos à vida de outra pessoa, estamos indo contra a imagem e semelhança do Criador. Estamos falando de alguém que está matando aquele que foi feito à imagem do Criador. Pensemos um pouquinho em qual é o senso de justiça que nós estamos admitindo. Se é aquele da Escritura, do Deus que ama a sua criatura, feito à imagem e semelhança dele, ou se é um conceito qualquer deste mundo que prega esta falsa piedade. E encaremos com muita seriedade a forma como nós estamos conduzindo os nossos pensamentos, a vida na sociedade. Nós precisamos considerar que a impunidade com a qual vivemos só tem levado outros tantos a morrer, outros tantos a sofrer, porque a impunidade estimula esse lado caído, mal do coração do ser humano. Pastor, mas e a graça, o perdão, a misericórdia? Isso existe e pode haver sem nenhum problema. Como eu já disse,
Preguemos o Evangelho, anunciemos Cristo Jesus. Há a possibilidade daquele que matou, daquele que fez o mal, se arrepender. Eu creio nisso. Isso não significa isentá-lo das consequências do seu erro. Aquele que roubou, arrependa-se, confesse o seu pecado, aceite Cristo Jesus, mas recompense, retribua, devolva aquilo que foi roubado. Aquele que ofendeu o irmão, arrependa-se, creia em Cristo Jesus, receba do Senhor o perdão, mas vá lá ao seu irmão e peça perdão e tente reparar o dano e o mal que fez, ou pela fofoca, ou pela maledicência, ou qualquer outro tipo de ofensa que possa ter causado. Precisamos entender que uma coisa não exclui outra. Receber o perdão divino não significa isentar-se das consequências terrenas daquilo que fazemos. Em Cristo Jesus temos o perdão, em Cristo Jesus temos o livramento da condenação eterna, mas ainda assim precisamos encarar com muita seriedade e responsabilidade as consequências dos nossos erros e das nossas escolhas para estimular o bem, para desestimular o mal e até mesmo para ver a justiça do Senhor prosperando através das nossas vidas. É importante nós considerarmos isso. É tão sério essa questão do pecado que o Senhor, para resolvê-lo, decide tirar a vida do seu próprio filho. O pai não poupou o filho. O pai não olhou e falou, deixa para lá, é só um pecado. Antes enviou o seu próprio filho para morrer na cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Para que na morte de Cristo eu e você pudéssemos ter vida eterna, salvação, perdão pelos nossos erros e pelas nossas ofensas. Pensemos nisso e consideremos a santa justiça do nosso Deus. Que Deus te abençoe.